O Salvador dos Incapazes. Mensagem do Evangelho com Nathan Blake. Tradução Mário Persona. Past week I watched part of the inauguration of the new president of Brazil, Bolsonaro. Semana passada, essa semana que passou, eu assisti parte da posse do presidente do Brasil, Bolsonaro. It was a great show. It was very beautiful, lots to see, very pretty music. Foi uma apresentação muito bonita, muitas coisas para serem vistas, boa música. And something that kept going through my mind was a phrase we find in the Word of God that says, "What is man?" E uma coisa que ficou voltando à minha mente é uma frase da palavra de Deus que diz: o que é o homem? We can see the greatness of man and the pride of man on this earth. Nós podemos ver a grandeza do homem, o orgulho do homem. But we have to go to the Word of God that tells us what really man is. Mas temos que ir para a palavra de Deus para descobrir o que o homem realmente é. I was thinking of a verse in Psalm 144. Estava pensando num versículo no Salmo 144, verse 3. Salmo 144, versículo 3. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. 144, 3. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? Yes. The first part says, Lord, what is man? And that is Adam, what God created in the garden. E a primeira parte diz, Senhor, que é o homem, e isto fala de Adão, que Deus criou no jardim do Éden. We know the Word of God tells us that Adam and Eve were created in the likeness and image of God. Nós lemos pela palavra de Deus que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Adam was a representative of God on this earth, both as his dominion and headship. Adão era uma representação de Deus no domínio e como cabeça de todas as coisas. But we know that Adam and Eve, they disobeyed God. Nós sabemos que Adão e Eva desobedeceram a Deus. And they were put out of the garden. E foram lançados fora do jardim. And that is the second part of the verse, or the Son of Man, that thou makest account of him. E a segunda parte do versículo diz, e o filho do homem para que o estimes. And that is man in his sinful flesh, that which we could talk about tonight would be very discouraging and sorrowful. Esse é o homem na sua carne, e vamos falar disso essa noite, e vai ser bastante desencorajador. We have the whole 4,000 years of man history written in the Word of God. Temos 4.000 anos de história do homem que estão na palavra de Deus. We have the first man born in this world was a murderer. He killed his brother. O primeiro homem que nasceu neste mundo foi um assassino que matou o seu irmão. We have that God says that man in his heart his thoughts were only evil continually. Nós lemos que o homem no seu coração, os seus pensamentos eram continuamente maus. And it says in I believe Genesis 7 that God says he had seen the end of all flesh. E Deus maybe Genesis 6, I can't remember. No capítulo 6 de Gênesis, Deus fala que ia dar um fim a toda a carne. I can't remember where the verse is, but the earth was filled with violence, and o versículo 5 de Gênesis 6, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. God would say, the end of all flesh is before me. E Deus falou que o fim de toda a carne estava diante dele. That which was born of Adam, that race was going to end. Aquela raça criada a partir de Adão chegaria ao fim.
That God had a new, as I said, Adam speaks of headship. God had a new race going to be in the Son of Man. Adão nos fala de cabeça daquela criação, mas Deus teria uma nova raça que ele iria trazer. And the Son of Man was his beloved Son, the head of a new race. O Filho do Homem, o Filho amado de Deus, seria a cabeça de uma nova criação. We have the verse says, "In Adam all die." Temos um versículo que diz que em Adão todos morrem. But the end of the verse says, "In Christ shall all be made alive." Mas o final do versículo diz que em Cristo todos serão vivificados. So when Adam and Eve sinned, God told Satan that Eve would have a son. There's going to be a son born of a woman. E quando o homem pecou, Deus disse a Eva, a serpente, que a mulher teria um filho. That was going to bruise Satan's head. Um filho que iria esmagar a cabeça da serpente. The seed of the woman, this man born, was going to undo the works of Satan. O descendente da mulher, semente da mulher, nascido da mulher, iria desfazer a obra do diabo. Because of man's disobedience to God, death came in. Por causa da desobediência do homem a Deus, a morte entrou na criação. Man was under a curse. O homem estava debaixo de uma maldição. There was going to be a man that was going to undo that curse. Mas haveria um homem que iria desfazer essa maldição. Bring in a life that was beyond death. E iria trazer uma vida que é além da morte. We have through the history from this time on that man, those that believed God, Nós temos na história, a partir desse tempo, homens que sabemos que creram em Deus. were looking forward to this seed of the woman. Sempre eles buscavam, esperavam por esse descendente da mulher. When God appeared to Abraham, Isaac, and Jacob, he promised that there would be a Savior. Quando Deus apareceu a Abraão, a Jacó, Isaac, com a promessa de um Salvador, de um libertador. So there was going to be, even through man's failure, there was going to be deliverance through the Son of Man. Assim, até apesar da falha do homem, haveria a libertação vinda pelo filho do homem. So there was a man born, there was a baby born in Bethlehem. E assim nasceu uma criança, um bebê, em Belém, of the lineage of David. da linhagem de Davi. This baby was the true king of Israel. Esse bebê seria o verdadeiro rei de Israel. And no one in Israel, shouldn't say no one, most in Israel had no idea who he was. A maioria dos habitantes de Israel não fazia ideia de quem ele era. When God sent the angels to announce his birth, they went to the shepherds out in the fields. Quando Deus enviou os anjos para anunciar o nascimento, os anjos foram aos pastores de ovelhas no campo. When the parents of the Lord Jesus brought him into the temple, it was only this old man Simeon and Anna that recognized him. Quando os pais de Jesus o trouxeram no templo, só encontraram ali Simeão e Ana, dois idosos esperando. We have in Isaiah 53 that he was despised and rejected of men. Em Isaías 53, vemos que ele era desprezado, um homem de dores, desprezado. A man of sorrows. Um homem de dores. And acquainted with grief. E que sabia o que é sofrer. He lived here in total service to God. Ele viveu aqui em total serviço, obediência a Deus.
His whole life was an offering to God in every way. A sua vida, em todos os sentidos, era uma oferta a Deus. This man, the Lord Jesus, came from the bosom of God. O homem Jesus, Senhor Jesus, veio do seio do Pai. As one has said, it's the hiding place of love. Alguém disse que é o lugar onde habita o amor. He came to this earth to show God's nature, God's character. Ele veio para mostrar a natureza de Deus, o caráter de Deus. God's heart, God's love and grace to man. O coração de Deus, a graça de Deus para com os homens. His whole life was bringing God's blessing to fallen man. A sua vida inteira foi para trazer bênção para o homem caído. And man, that fallen man, showed his heart when he said, "Crucify him." E esse homem caído demonstrou o que havia no seu coração quando bradou, crucifica-o. The Lord Jesus could say, "I do always those things that please him." O Senhor Jesus podia dizer, eu faço todas as coisas para que agradam ao Pai. He could also say, I and my Father am one. Ele também dizia, eu e meu Pai somos um. He also said that my Father worketh and hitherto I work. Ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu também. But there before he was nailed to the cross, he would say, they have both hated me and my Father. Mas antes de ser pregado numa cruz, ele disse, odiaram a mim e a meu Pai. So God created man in innocence, in a glory, in a certain glory. Deus criou o homem inocente, mas numa certa glória. And man fell all the way to where they'd take God's beloved Son and nail him to the cross. E o homem caiu ao ponto de pegar do Filho de Deus e pregá-lo numa cruz. But we know that through a man that all God's blessing, all his purposes and counsels will be fulfilled. Mas sabemos que através de um homem que Deus deu para abençoar, todos os seus propósitos se cumprirão. The Lord Jesus, the Son of God, will be a man for all eternity. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, será um homem por toda a eternidade. And there is no blessing for man, for each one of us apart from God's beloved Son. E não existe bênção para nós fora do amado Filho de Deus. But it's only through faith in the Lord Jesus and his finished work on the cross. Mas é somente pela fé no Senhor Jesus e na sua obra consumada na cruz. There's absolutely nothing we can do to merit God's favor. Pois não há nada absolutamente que possamos fazer para merecer o favor de Deus. And we know in the Gospels that when the Lord Jesus was here on earth as a man, e sabemos pelos evangelhos que quando o Senhor Jesus estava aqui na terra como homem, there was never a time where a man or a woman went to the Lord Jesus with a need where they were turned away. Nunca houve um momento em que um homem ou uma mulher se achegasse ao Senhor Jesus com uma necessidade e fosse despedido. The Lord Jesus could say, "Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you O rest." Senhor Jesus dizia, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e atribulados, e eu vos darei descanso. He also would say, "Him that cometh to me, I will in no wise cast out." E ele dizia, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. There was no one, again, that sought the Lord Jesus with a need, that need wasn't met, that he didn't meet that Mais need. uma vez, não houve uma pessoa sequer que tenha ido ao Senhor Jesus com uma necessidade e essa necessidade não tenha sido suprida. And I would like to look at 3 people in the Gospels that had interaction with the Lord Jesus. Eu gostaria de olhar 3 pessoas nos evangelhos que interagiram com o Senhor Jesus. Thinking of the first one in Mark 10. A primeira está em Marcos, capítulo 10. And in Mark 10 and verse 15. Marcos 10, versículo 15.
Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. If a characteristic of a child is one that is helpless, Uma característica da criança é que ela não tem como se ajudar a si mesma. a child is characterized by need. Someone has to provide for them. A criança, o que caracteriza uma criança é que ela tem necessidades e alguém precisa prover para essas necessidades. The Lord Jesus said, except you become as a little child, you cannot enter the kingdom of God. O Senhor Jesus falou, a menos que você se aproxime como uma criança, é impossível entrar no reino de Deus. So I was thinking of the story. There's a young man. It starts with verse 17. We don't need to read it all, of chapter 10 of Mark. Tem uma história aqui que começa no versículo 17 do capítulo 10 de Marcos. Nós não precisamos ler ela inteira. It's okay. There's a young man. It says in another gospel that he was rich, he was young, and he was a ruler. Em outro evangelho diz que esse jovem era rico, era jovem e era um príncipe. So he had things that all of us naturally want. Assim ele tinha as coisas que nós naturalmente desejamos. And he came to the Lord Jesus running. Ele foi até o Senhor Jesus correndo, He kneeled. ajoelhou-se, prostrou-se, He addressed the Lord Jesus as good master. dirigiu-se ao Senhor Jesus chamando-o de bom mestre. And then he asked, what shall I do? E então lhe perguntou, o que devo fazer? And the Lord Jesus told him about the law, and he could quote the law, and he said he'd done the law from his youth. O Senhor Jesus falou a respeito da lei, e o jovem respondeu que ele tinha guardado a lei desde criança. And the Lord Jesus, looking upon him, loved him. O Senhor, olhando para ele, o amou. The Lord Jesus asked him one thing. E o Senhor Jesus perguntou a ele uma coisa. Sell all thou hast and follow me. Sell, verse 21. Versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. And he went away sad. E ele foi-se embora triste. In another gospel it says he went away very sad, for he was very rich. Outro evangelho diz que ele foi-se embora muito triste porque era muito rico. He had something he thought he could do that God would accept him. Ele tinha algo que ele achou que ele podia fazer e que assim Deus o aceitaria. And tonight, is there something we think that we can do, that God will say, I accept you? Será que hoje à noite existirá alguma coisa que nós achamos que temos ou podemos fazer para Deus nos aceitar? So he went away without receiving any blessing. E assim ele foi-se embora sem receber qualquer bênção. And the Lord Jesus talks to his disciples 2 times about how difficult for someone is to be rich, to be, you could say, saved. E por 2 vezes o Senhor Jesus fala com seus discípulos como seria difícil para um rico ser salvo. Maybe better to receive blessing, which would be the kingdom of God, to receive blessing from God. How difficult. Como é difícil receber bênção de Deus para entrar no reino de Deus. And 2 times here in this passage it says that the disciples were amazed. E 2 vezes nessa passagem diz que os discípulos ficaram maravilhados. You think they saw this man come, he had everything. He had zeal, he had authority, he was rich, everything that a young Jewish man would say, this is someone that could please God. Esse homem veio a ele, esse jovem, ele tinha tudo, ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha tudo que um judeu podia desejar ter
para poder dizer assim, eu posso agradar a Deus. But this man went away sad with no blessing from God. Mas esse homem foi embora triste, sem receber bênção de Deus. He didn't come as a little child, who is helpless, that only God, through the Lord Jesus, could provide. Ele não veio como uma criancinha indefesa, necessitada, esperando que o Senhor Jesus poderia prover para ele. We have to come as a little child that we have nothing we can bring to God. Nós temos que vir como uma criancinha, pois não temos nada que possamos oferecer a Deus. The repentance says repentance, it's the goodness of God that leadeth man to repentance. É a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento. The repentance says that I am wrong, my thoughts, my reasoning are wrong. Arrependimento significa eu dizer que eu estou errado, que o meu pensamento, o meu raciocínio estão errados. And what God says in His Word is right. E que o que Deus diz na sua palavra é o certo. That I, as fallen, sinful man, deserve judgment. É reconhecer que eu, como homem pecador, mereço juízo. But God has provided a Savior in the person of His beloved Son. E que Deus providenciou um Salvador na pessoa do seu Filho amado. So look at another person later in this chapter of Mark 10. Olhando para um outro personagem neste capítulo 10 de Marcos. Could read verse 46. Mark 10:46. O versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. So here is a man, this opposite of this rich young ruler. Aqui temos um homem que é o oposto desse jovem rico. He was blind and a beggar. Ele era cego e mendigo. What could he do for God? O que é que ele poderia fazer para Deus? But he knew something. He was in this city, Jericho is a city of the curse. Mas ele sabia de uma coisa, ele estava numa cidade que era Jericó, que era uma cidade amaldiçoada. But he heard that one, Jesus, was passing by. Mas ele escutou que Jesus estava passando. And all he said, he recognized Jesus as son of David, as that rightful king. E ele reconheceu que Jesus, como era o filho de Davi, o Deus, o rei de direito. But his only request was, have mercy on me. Mas o único pedido que ele faz a Jesus é, tem misericórdia de mim. Did the Lord Jesus just pass him by? O Senhor Jesus estava passando por ele? No. Será que ele foi-se embora, deixou ele ali? Não. Those around this blind man told him to be quiet. Os que estavam perto desse cego mandaram que ele se calasse. We could read verse 49. Podemos ler o versículo 49. Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus stood still, and he wanted to hear what this man was asking. Jesus parou e quis escutar o que esse homem estava pedindo. The Lord Jesus knew all about this man, his history from the day he was born. O Senhor Jesus sabia toda a história desse homem, desde o dia em que ele nasceu. And this man finally, we say, met his Creator. E finalmente esse homem encontrou-se com o seu Criador. His Creator asked him in verse 51. E o seu Criador perguntou-lhe no versículo 51, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Here was this one that had absolutely nothing, but the Lord Jesus asked him, what would thou have me to do? Esse homem não tinha absolutamente coisa alguma, e o Senhor pergunta a ele, o que você quer? Or what should I do unto thee? O que você quer que eu te faça? And the man said that I may receive my sight. E o homem respondeu, que eu receba minha visão. The Lord gave him his sight. O Senhor lhe deu a vista. And it says that he followed Jesus.
E aí diz que ele seguiu a Jesus. In another gospel it says he glorified God. No outro evangelho diz que ele glorificou a Deus. He had nothing for God as that blind beggar, you could say naturally. Ele, como sendo cego e mendigo, ele nada podia ter para oferecer a Deus. But here God had touched him and now he's following the Lord Jesus and glorifying God. Mas o Senhor Jesus foi glorificado, curou esse homem e isso glorificou a Deus. So we have to come to this blind man as a beggar, just asking for mercy. Assim nós também devemos ir a Cristo como mendigos, como cegos, simplesmente pedindo por misericórdia. And he received a blessing as he came. Ele recebeu a bênção que ele buscava. I was thinking of another one in Luke 5. Eu estava pensando em outro personagem em Lucas capítulo 5. Luke 5, verse 18. Lucas 5, versículo 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. We have here the Lord Jesus is in a house speaking. Aqui nós temos o Senhor Jesus numa casa, ele estava ali falando. And in the previous verse, it says the Pharisees and doctors were sitting there. E no versículo anterior diz que os fariseus e os doutores da lei estavam sentados ali. So as they were sitting by, they were listening, they wanted to hear the Lord Jesus. Então eles estavam sentados e eles queriam ouvir o Senhor Jesus. In the end of that verse, it says the power of the Lord was present to heal them. E no final do versículo diz que o poder, 17. no versículo 17, e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Sorry. Final do versículo 17, desculpe. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. So these men, they like to hear, they were educated, intelligent. Esses homens, eles eram educados, eles eram instruídos, eles eram inteligentes. They had a position among those in Jerusalem. Eles tinham uma posição entre aqueles de Jerusalém. And they would, just in their mind, listen to what the Lord Jesus said. Eles estavam ali apenas ouvindo com o seu intelecto as coisas que Jesus dizia. And later in verse 22, the Lord Jesus says, no versículo 22, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? They were reasoning in their hearts. They could take what the Lord Jesus said and they would reason in their minds. Eles ouviam o que o Senhor Jesus dizia e raciocinavam em seus corações ou em suas mentes. And you don't read here of any of these scribes or Pharisees, the doctors of the law, lawyers, being any blessing for them. Nós não vemos aqui que tenha havido algum tipo de bênção para esses homens doutores da lei. There is nothing wrong with intelligence, education. Não existe nada de errado com ser instruído e ser inteligente. But we see here pride. They would not come to the Lord Jesus as a little child. Mas nós vemos aqui o orgulho deles, que não iriam a Jesus como uma criancinha. But we read in verse 18 about this man that was paralyzed. Mas lemos no versículo 18 sobre este homem que era paralítico. Again, we have a man that could do nothing for himself. Mais uma vez encontramos um homem que nada podia fazer para ajudar a si mesmo. He may not even been able to talk. Talvez nem pudesse falar. But there's 4 men that knew who could help this paralyzed man. 4 amigos ali que sabiam disso e puderam ajudá-lo, levá-lo até lá. Maybe no one knew what this man was thinking. Maybe he could not communicate.
Talvez ninguém soubesse o que esse homem estava pensando, talvez ele nem pudesse se comunicar, But the Lord Jesus knew his thoughts. mas o Senhor Jesus conhecia os seus pensamentos. And here these men, nothing would stop them from bringing this paralyzed man into the presence of the Lord Jesus. E nada poderia deter esses homens para trazerem o paralítico à presença do Senhor Jesus. You never read of this paralyzed man saying anything. Você não lê nenhum momento que esse homem paralítico teria falado alguma coisa. But here was this man brought into the presence of the Lord Jesus, and he saw his Creator. E aqui, mais uma vez, vemos um homem trazido à presença do Senhor Jesus, vendo o seu Criador. The Lord Jesus knew what was in this man's heart, in his mind. O Senhor Jesus sabia o que se passava no coração e na mente desse homem. The Lord Jesus doesn't heal him first. O Senhor Jesus não o cura primeiro. He says, "Thy sins be forgiven thee." A primeira coisa que ele diz é: os teus pecados te são perdoados. The Lord Jesus knows what's in your heart, what's in my heart. O Senhor Jesus conhece o que está no seu coração, o que está no meu coração. There didn't have to be any words between this man's heart and the Lord Jesus. Não precisou sair nenhuma palavra da boca desse homem, do coração desse homem, para o Senhor Jesus. This man, maybe he didn't know very much. He wasn't like the doctors of the law and the Pharisees. Talvez esse homem não tivesse muita instrução, ele não era como aqueles doutores da lei e os fariseus. But he had a need, and God could answer that need. Mas ele tinha uma necessidade e Deus podia atender essa necessidade. And then the Lord Jesus said, "Arise, take up thy bed and walk." E então o Senhor Jesus diz a ele, no versículo 24, Yes. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. It says he immediately rose up, departed to his own house, glorifying God. Verse 25. E diz no versículo 25, levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. I just enjoy these pictures. They're pictures of us. Eu desfruto, eu gosto muito de ver essas figuras de nós mesmos. Are we like that rich young ruler that thinks we have and are something, that God says you are somebody? Será que somos como aquele jovem príncipe rico que achava que tinha alguma coisa de si que ele poderia oferecer a Deus? Or are we like this blind man or this paralyzed man that have nothing for God? Ou será que somos como esse homem cego ou como esse homem paralítico e nada temos para Deus? But they were brought to the Lord Jesus, God's beloved Son. Mas eles foram levados ao Senhor Jesus, que é o Filho amado de Deus. And they were blessed. E foram abençoados. So that's our condition as born of Adam's race, as under judgment. A nossa condição como nascidos da raça de Adão, sob juízo. But through faith in the Lord Jesus, we were brought in as sons, as children of God. Mas pela fé no Senhor Jesus, somos transformados em filhos. We were brought into relationship with God, with a life that's beyond death. Somos introduzidos num relacionamento com Deus, tendo uma vida que vai além da morte. We are called out of this world of sin and death to a home with God our Father. Somos chamados deste mundo de pecado e morte para estarmos no lar de Deus Pai. And it was nothing of ourselves, but God's beloved Son. Nada vindo de nós, mas tudo por meio do Filho amado de Deus. The Lord Jesus died on the cross and shed his blood that we could be saved. O Senhor Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para que pudéssemos ser salvos. There's a verse in Romans 10, verse 9. Tem um versículo em Romanos 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Just one story about this verse that I
I heard recently my brother Stan Frazee at a Kirkland conference. Eu escutei numa conferência recentemente uma história contada por um irmão a respeito desse versículo. There was two men on a train. Havia dois homens num trem. One was a believer in the Lord Jesus. Um era crente no Senhor Jesus. And the other one was also a believer, but he was a minister. Outro também era um crente, mas ele era um ministro, um clérigo. And this simple believer was visiting with him. E esse crente mais simples estava conversando com ele. And at some point he realized that the minister did not have assurance of salvation, that he didn't know that he was going to heaven. E num determinado ponto, o primeiro percebeu que o clérigo não tinha certeza da salvação, não sabia com certeza se iria para o céu. And the Word of God is so plain that we can know the Lord Jesus as our Savior. E a palavra de Deus é tão clara que nós podemos saber que Jesus Cristo é nosso Salvador. So this simple believer wanted to help the minister, and he said, quoted this verse, and E o crente quis ajudar aquele clérigo e citou esse versículo. if thou shalt confess Jesus as Lord, Pois todo aquele que invocar o Senhor, todo aquele... it's Para saber 10:9. se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. He asked the minister, am I saved? E ele perguntou ao ministro, eu estou salvo? This minister all his life had been taught, had believed that you couldn't know for sure that you're saved. E aquele clérigo, a vida toda, foi ensinado e acreditava nisso, que ninguém pode ter certeza da salvação. So this believer asked him, am I saved? And the minister bowed his head and thought for some time. Então, quando o outro crente perguntou a ele, estou salvo? O clérigo balançou a cabeça, demorou para responder, Finally he said, God says so. até que finalmente ele disse, Deus diz isso. So this this simple believer said to the minister, can you say this verse? Romans E aí 10:9. o crente humilde falou para esse clérigo, e você pode dizer esse versículo de si mesmo? The minister said, yes, I confess Jesus as Lord and believe that God raised him from the dead. Então o clérigo falou, sim, eu confesso a Jesus como meu Senhor, e creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. And the believer said, thou shalt be saved, the end of the verse. E no final do versículo diz, será salvo. And do you believe this? Do you believe that you are saved? Você crê que você está salvo? And again, the minister hung his head for a while. And he said, God says so. E aí, mais uma vez, o clérigo ficou pensativo e disse, Deus diz assim. And then he said again, God says so. Ele disse, então, Deus diz assim. So tonight, we can have different reasonings in our minds. I can say things that are wrong. Portanto, essa noite nós podemos ter pensamentos e raciocínios em nossa mente. Eu posso até dizer coisas que não estão corretas. But what is important is what God says, and God has spoken in His Word. Mas o que importa é o que Deus diz na sua palavra. So it doesn't matter how I feel, what I think. Portanto, não importa como eu me sinta ou o que eu pense. Do I believe what God says about His beloved Son? Será que eu creio no que Deus diz acerca do seu Filho amado? And that's where our rest, our hope, our joy is in what God has said. É nisso que está o nosso descanso, o nosso gozo, a nossa esperança, naquilo que Deus diz. It's in the person of the Lord Jesus Christ, His Son. É na pessoa do Senhor Jesus Cristo, seu Filho. So all of our hope, our peace and joy is in the Lord Jesus Christ. Assim, toda a nossa esperança, nossa paz, nosso gozo está na pessoa de Jesus Cristo. Pray. Podemos orar? Our God and Father, we thank Thee again for this time together. Nosso Deus e Pai, agradecemos mais uma vez por esse tempo juntos. We thank Thee for Thy Word that shows us the way of salvation. Agradecemos pela Tua palavra que mostra o caminho da salvação. We thank Thee, Lord Jesus, that we could speak of Thee as the
our Savior. Obrigado, Senhor, por podermos falar de Ti como Salvador. We thank Thee for Thy pathway here of service, blessing to man. Agradecemos pelo Teu andar aqui de serviço para a bênção dos homens. We thank Thee for Thy greatest sacrifice there on the cross, Agradecemos pelo grande sacrifício consumado na cruz, glorifying God and que glorificou a Deus making a way for lost man to be saved. e abrindo caminho para o homem perdido ser salvo. So we thank Thee for what we have in Thee, Lord Jesus. Portanto, agradecemos a Ti o que temos em Ti, Senhor Jesus. We ask again for blessing on Thy word as it's been opened. Agradecemos mais uma vez por bênção sobre a Tua palavra que foi aberta aqui. We pray this in the name of our Lord Jesus Christ. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.